Um mundo em que as pessoas convivam com as diferenças, com respeito e trocas de experiência. Esse é o desejo das pessoas que vivenciam a fé em religiões de matrizes africanas e também da população LGBTQIAPN+. No programa de hoje vamos conversar com Letícia Imperatriz. Letícia Imperatriz é transfeminista, mãe de santo, socióloga e mestranda em desenvolvimento social pela Unimontes. E vai nos falar um pouco sobre racismo religioso e também sobre as vivências de mulheres travestis. Letícia, seja bem-vinda ao Ed Pesquisa. Obrigada, agradeço à TV Univale por essa oportunidade. Momentos como esse são sumariamente importantes para que nós possamos dialogar, trazer à tona saberes necessários para que a gente possa tornar cada vez mais a sociedade uma sociedade inclusiva, para que ela deixe de ser esse espaço excludente onde as pessoas possam cada vez mais, para além de manifestar, né, o seu desejo à fé, mas mais do que isso, de existência. Muito bom, isso mesmo. E aí, Letícia, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Letícia? A Letícia, ela é uma mulher sonhadora, uma filha de empregada doméstica negra, também muito batalhadora. Mulher essa que hoje fomenta em mim, essa mulher que sou, né, que não abaixa a cabeça para os problemas, que corre atrás dos objetivos, que tem conquistado espaço, porque espaço é algo necessário para que a gente possa apresentar para a sociedade vivências outras, necessárias para que a gente possa obter o respeito, não só no que diz respeito à questão das religiosidades, né, e isso pensando na perspectiva principalmente da religião de matriz africana, mas na forma de existência, na pluralidade, na diversidade. E aí a Letícia, ela é essa pessoa que leva essa informação, que traz à tona toda essa discussão, que traz embates, porque é necessário. A gente precisa provocar, infelizmente, né, as estruturas, principalmente estruturas conservadoras, que nos enxergam e nos colocam em espaços que são espaços ao qual não somos convidadas para estar, mas somos jogadas, né, somos marginalizadas e objetificadas nesses lugares. Então a Letícia é toda essa quebra de estrutura para que as pessoas que são silenciadas, marginalizadas, objetificadas, possam se sentir representadas para estar onde quiser, para manifestar o seu amor, né? Porque a religião, principalmente pensando na perspectiva da religião de matriz africana, o nosso saber, ele vem do saber do amor interno da nossa natureza. Então, a possibilidade de expor esse amor interno para que a gente possa, então, ter aí a oportunidade de amar o nosso outro. Isso. E com certeza, né? Nessa lógica, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é, né, o racismo religioso. Talvez muitas pessoas estão nos assistindo ou já ouviu falar esse termo, mas não entende. O que é o racismo religioso e qual é a importância dessa discussão? Primeiramente, a gente precisa entender que racismo religioso e intolerância religiosa são duas questões totalmente diferentes. A intolerância religiosa, ela pode ser aplicada a qualquer religião. Já o racismo, né, o racismo, ele advém de uma questão da necessidade de ter que aniquilar, de deixar de existir, porque aquilo para mim é errado. A intolerância é um sentimento que me é provocado, eu vejo, às vezes posso até fazer um sinal da cruz em detrimento daquela questão e tá ali. Eu não preciso ir até o seu espaço, até o seu templo, até o seu sagrado, para poder demolir, quebrar, jogar fogo, quebrar suas imagens, o que já é diferente no racismo religioso. Eu preciso te atacar, eu preciso te aniquilar, eu preciso destruir o seu sagrado para você entender que isso incomoda, isso foge do que é pré-estabelecido pela norma, pelo sistema cis-heteronormativo patriarcal. Então, a diferença é essa. Uma questão que é sentimento, que eu mantenho distante, mas não quero manter proximidade. Outra que eu odeio, quero aniquilar, e aí eu já levo isso para a ação, para a prática. E aí é o que acontece com vários líderes religiosos, né, em relação às violências e mortes que nós temos.
né? E isso para todas as pessoas que estão nos assistindo. É possível verificar isso através de dados, porque há notícias de líderes, né, de lideranças que foram, né, seus templos foram invadidos, foram demolidos, quebrados, né, e seus líderes foram mortos. O que a gente não consegue ver em dados, principalmente com os líderes do protestantismo, né, com os líderes do catolicismo. Então, essas são as diferenças e o racismo religioso ele é mais aplicado a nós de religião de matriz africana, aos povos ciganos, à comunidade indígena. Isso é o que acontece, é o que é acometido à nossa comunidade. Tá. E aí, falando um pouco, né, das religiões de matrizes africanas, né? Você é uma mulher, né, transexual, travesti. Também queria que você explicasse a diferença para quem está nos assistindo, mas que você falasse também para a gente um pouco como que é essa vivência no contexto das religiões de matrizes africanas, né? Porque talvez a pessoa também não né, não tem contato, nunca vivenciou nenhum ritual dessas religiões, então não conhece. Como que é? Há diferenças, né, para as pessoas que normalmente, né, têm uma perspectiva religiosa que acaba sendo, né, o que a maioria da população que é numa religião cristã, e algumas religiões cristãs não têm a figura da mulher. Né? Nas religiões de matrizes africanas, como que é essa figura da mulher travesti, como que isso se configura? Primeiro que a nossa religião é uma religião que ela pensa o corpo das mulheridades como um templo sagrado. Então há um respeito totalmente diferenciado do que se pensa em outros espaços. Né? A mulher ela tem o seu posicionamento dentro da casa, dentro do seu manso, dentro da sua roça, conforme os seus líderes chamam, mas uma perspectiva de como se esta fosse uma divindade, né? Em detrimento de tudo que compõe a nossa existência. Porque se a gente for pensar, isso pensando principalmente, a gente traz um pouco essa questão da circularidade, porque a nossa religião ela é circular, a nossa ritualística ela acontece de forma circular, porque tudo para a nossa existência é circular e a gente respeita muito isso porque essa questão ela vem muito da figura feminina. Se a gente pensar a Terra mesmo com as suas variações, ela é circular. Se a gente pensar o ovo da galinha, que por sua vez pode ser chocado e nascer, né? É circular. Se a gente for pensar as pessoas que gestam, né? E quando eu falo pessoas que gestam, eu estou falando de mulheres cis e homens trans. Né? A barriga ela é circular. Então a gente tem todo esse respeito a essa circularidade que por sua vez ela é feminina. Então para a gente é algo divino, tão divino que é impossível a gente atribuir a qualquer corpo que se identifica como feminino violência. Então mulheres trans e mulheres travestis hoje possuem esse respeito justamente em detrimento dessa circularidade. Primeiro porque dentro das religiões de matriz africana, seja na Umbanda, explicando para as pessoas que não são adeptas, a Umbanda, ela é uma religião que ela trabalha a espiritualidade a partir das entidades que vêm de fora para dentro. Como que é isso? São entidades, espíritos, que já viveram tudo que nós vivemos. Como as pombogiras, que as pessoas demonizam, mas não sabem qual é a mensagem que geralmente a pombogira leva em um terreiro. Porque as pombogiras são as verdadeiras defensoras das mulheres, principalmente no que diz respeito à violência doméstica, principalmente no que diz respeito à questão do homem imperar sobre a vida da mulher e a mulher ter que ficar naquele padrão doméstico, sem que ela possa desfrutar das possibilidades de ser para além dos muros da sua residência. Então, dentro da espiritualidade da Umbanda, as pombogiras elas vêm nesse sentido de orientar, de acolher aquelas que sofrem diversas violências. Para além disso, vem outras entidades como os Preto Velhos, que também são conselheiros e já viveram tudo aquilo que nós vivemos. Essa é a questão da Umbanda. Já o Candomblé é a nossa natureza, é aquilo que está dentro de você que é externalizado, né? Que é uma força do vento a partir de Ngurucema, que é comumente conhecida como Inhansã, que é a partir da força das águas doces nas cachoeiras, né, Dandalunda, a partir de Oxum, que é a partir do caminho, que as pessoas também demonizam muito, sendo que na nossa religião nós não temos nenhum tipo de informação em relação a demônio.
Nós não sabemos quem é esse personagem. Para a gente ele não existe, porque não é dado a ele esse direito de estar na nossa religião. Na nossa religião, nosso culto é ao sagrado, aos orixás, às divindades da natureza, que por sua vez foram criadas por um criador, na qual na nossa religião possui um nome, que na qual no cristianismo possui o nome de Deus. Então cada religião tem a sua especificidade, e as pessoas, eu penso assim, principalmente enquanto adepta, mas também enquanto pesquisadora, eu penso que as pessoas deveriam se dar a oportunidade antes de criticar, antes de destilar o ódio, buscar entender. Será que o que eu estou dizendo condiz com a realidade dessa comunidade? Será que o que eu estou demonizando realmente é algo que eu tenho uma pré-noção ou é algo que eu desconheço e eu preciso conhecer para depois eu dar? E isso se for necessário, porque não há necessidade, né, da gente dar opinião naquilo que a gente não conhece, né? Eu acho que cada um precisa simplesmente entender que somos pessoas livres para professar nossa fé, mas para além disso, somos pessoas que dependemos do respeito para que a gente possa ir e vir aonde quer que a gente esteja, seja numa igreja católica, numa igreja evangélica, seja em um terreiro ou em outras religiões diversas. O importante é que se pregue o respeito. Porque o amor dentro da nossa religião, ele, como que eu posso dizer, ele transborda. Porque a nossa religião, ela trata os nossos como família. Nós nos aquilombamos. E esse processo do aquilombar dentro das religiões de matriz africana é que nos fortalece, é que nos faz cada dia mais romper alguns paradigmas, alguns preconceitos, mas para além disso, nos manter vivos e vivas, a partir da perspectiva da força elementar da natureza. Muito bom. E aí, né, a partir dessa aula, né, que é uma aula, e é essencial, né, Letícia? Porque se a gente for parar para pensar, né, todo mundo que tem algum preconceito com qualquer religião, né, a princípio já é contraditório, porque em tese todas as religiões vão propor, né, o amor, o respeito, né, ao outro ser humano. Então, de fato isso é importante, né, e conhecer a respeito das religiões de matriz africana também é muito importante, até para a gente romper os nossos preconceitos. E aí, falando em preconceitos, né, a sua trajetória acadêmica tem sido também pesquisando, né, vivências de outro grupo social que também sofre preconceito, né, que são as mulheres travestis, e que, em razão, né, do preconceito da sociedade, infelizmente têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, né, e vão sobreviver por meio da prostituição. Né, isso é um fato. E aí, a partir disso, nas suas pesquisas, você trabalha com o conceito de corpo-lugar, né, corpo-lugar das travestis que estão na pista, né, que estão no contexto da prostituição. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito de corpo-lugar e qual que é a importância dele para a gente pensar também esse outro fenômeno, vamos tratar aqui assim, né, que é essa vivência que também perpassa pelas mesmas questões dos preconceitos e discriminação. Primeiro é importante dizer quem eu sou dentro dessa perspectiva desse outro corpo e lugar. Eu sou uma pessoa que nasci em um corpo catalogado como um corpo masculino, não me compreendi como esse corpo, e a partir daí fiz o meu processo de transição, que é o que por sua vez acontece de forma inversa com os homens trans. Nascem em um corpo feminino, não se identifica com aquele corpo catalogado e aí faz o processo de transição. Da mesma forma com a mulher travesti. É lógico que algumas pessoas elas ficam, mas qual que é a diferença da mulher travesti, qual que é a diferença da mulher trans? Eu, enquanto movimento e enquanto um corpo político, que somos um corpo político, eu não vejo diferença. O que eu vejo é que há um contexto onde as nossas protagonistas da nossa história, as nossas ancestrais, elas tinham a identidade e permanecem com essa identidade de mulheres travestis, porque foram a vanguarda de toda a nossa luta para que hoje a gente pudesse estar aqui, principalmente eu ocupando, né, essa cadeira para dessa entrevista. E aí a gente entende que, infelizmente, o conservadorismo, a própria questão científica, ela precisa catalogar, ela precisa ter nome. E talvez um nome travesti não seria um nome apropriado para que essas discussões pudessem atravessar possibilidades outras de estudos, de compreensão, de interpretação. E aí então vem, através da medicina, o nome
transexual, né? A transexualidade, que é esse processo de transição. Mas nós, do movimento, a gente nunca deixou de entender a importância das travestis. E eu hoje me identifico muito mais como uma mulher travesti em detrimento da luta, em detrimento de quem veio antes de mim, em detrimento da minha perspectiva de construção enquanto ser, porque eu sou hoje tudo aquilo que a sociedade projeta como um malefício, como um problema, porque eu sou uma mulher preta, travesti, sou de religião, de matriz africana, sou pobre e cotista. Então, sou todo um problema para a sociedade. Então, quando eu chego, quando esse corpo chega com esse extrato social negativo, isso é um problema. E aí, quando nós vamos questionar a base de trazer essas discussões à tona, a sociedade ela para refletir sobre tudo que ela nos causa. Porque ser uma mulher travesti hoje é uma luta constante de sobrevivência. Nós não vivemos, porque nós estamos na categoria ainda de sobrevivência. Por que eu digo isso? Porque nos é negado o direito ao nome, nos é negado o direito de dizer que nós somos mulheres, nos é negado o direito à família, direito à escola, à religiosidade, ao mercado de trabalho, à educação como um todo. E aí, pegando emprestado o conceito de Luiz Rufino, a gente precisa aproveitar algumas frechas, atravessar algumas encruzilhadas, né? E o que é as encruzilhadas? São os percursos que a gente pode pegar, direita, esquerda, ir para frente ou ir para trás, só que nós não queremos mais recuar. Nós queremos avançar. E é nessa perspectiva desse avanço que a gente tem buscado cada vez mais ser inclusa nos espaços e permanecer, que é o mais difícil. Né? Porque há uma política de inclusão, mas não há política de permanência. Por exemplo, na perspectiva do processo da educação, quando nós adentramos na escola, mesmo tendo o documento averbado, que é a troca de documento, para que você possa ser chamada realmente da forma que você quer no seu documento civil ou social, a gente ainda tem alguns percursos e alguns problemas, alguns desafios, porque tem pessoas que fazem questão de, mesmo assim, com o documento da pessoa averbado, alterado, destilar o ódio. Que há essa necessidade de aniquilar, há essa necessidade de marginalizar, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, o nosso país é o país que mais mata mulheres trans e mulheres travestis, né? Mas é ainda algo contraditório, porque, além de ser o país que mais mata, é o país que mais consome pornografia trans e travesti, né? Infelizmente, a nossa expectativa de morte é até os 35 anos. É muito difícil uma mulher trans conseguir chegar até os 90 anos. Muito complicado isso. É muito difícil você ver uma mulher trans ocupando um espaço na universidade. É muito difícil você ver uma mulher trans sendo uma gerente de um banco, sendo uma professora. Estamos chegando lá. Aos poucos, algumas vão ocupando o cenário político, outras vão ocupando o cenário acadêmico. E nessa perspectiva nós vamos avançando. E aí, para a gente encerrar, Letícia, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Se a necessidade é a necessidade de adentrar esses lugares e permanecer, como que as instituições, né, as universidades, da sociedade no geral, como que ela pode colaborar nesse processo, né, de reconhecimento, né, e de inclusão de todos, promovendo de fato, né, uma sociedade igualitária? Eu acho que uma das primeiras coisas que as instituições precisam fazer é sair do cenário do papel e ir para a efetividade. Como? Realizando letramento, realizando campanhas dentro dos próprios espaços institucionais, chamando essas pessoas para contar as suas realidades, porque isso é necessário. Eu não posso dar a possibilidade de uma pessoa que jamais vai entender uma vivência de uma pessoa trans ou de uma mulher travesti, a possibilidade dela falar por mim, porque ela não sabe as minhas dores, ela não tem as minhas cicatrizes. Né? E o meu discurso é sempre esse, só pode falar das suas dores quem possui suas cicatrizes. Então, uma das coisas elementares que é necessário para as instituições é realizar um letramento. Nós precisamos de letramento racial, letramento de comunidade LGBT, letramento sobre mulheridades, porque ainda assim vivemos também um alarmante número de violência contra a todas as mulheres.
Então há uma necessidade das pessoas conhecerem, principalmente os nossos profissionais, os nossos discentes e o corpo docente, né, que a gente sabe que amanhã serão aí os nossos profissionais ao qual pode estar nos atendendo em qualquer espaço. Letícia, eu te agradeço, né, a participação, realmente, né, fica o recado que a gente possa aprender, né, letramento, aprender sobre diversidade, né, no campo da religião, no campo da educação, né, enquanto profissão, né, todas as instituições. Muito obrigado, agradeço a sua participação e convido você a assistir os outros episódios do ED Pesquisa e a programação da Univale TV, a TV que te conecta com conhecimento.